Eu sou a professora Helena, de língua portuguesa. Sou morena, tenho os cabelos castanhos, cacheados, um pouquinho abaixo da altura dos ombros. Sou de estatura mediana. Hoje estou usando uma blusa lisa azul marinho. Um texto, seja ele verbal ou não verbal, tem sempre alguém que o produz e alguém que recebe essa mensagem. A aula de hoje abordará esse assunto. Venha comigo descobrir um pouquinho mais sobre esse tema que parece difícil, mas não é. Observe que nessa imagem há duas pessoas conversando. Cada uma fala na sua vez e transmite uma mensagem. A pessoa que recebe a mensagem, que ouve a mensagem, vai decidir o que fazer com ela. Cada uma delas tem o seu próprio estilo de falar. Uma vai falar mais alto, a outra vai falar mais baixo, pode falar mais rápido, pode falar mais pausado, pode ter um sotaque daqui e de acolá. Assim é na oralidade, na fala e também é nos textos escritos. Hoje nós vamos trabalhar com a habilidade de identificar quem fala no texto e a quem ele se destina, levando-se em conta alguns critérios, como ao lermos um texto, é importante nós estarmos atentos a algumas marcas linguísticas, como, por exemplo, o vocabulário, o assunto, a linguagem, bem como precisamos perceber as variações linguísticas que estão presentes na nossa sociedade, como, por exemplo, se a linguagem predominante no texto é rural, urbana, formal, informal, ou se é uma linguagem empregada em algumas situações específicas, como cerimônias religiosas, como escolas, clubes, etc. O que é variação linguística? Vamos pensar juntos o que é variar? Variar é mudar, certo? E a palavra linguística nos lembra língua, linguagem, não é verdade? Então, a variação linguística pode ser entendida como a possibilidade de mudança dos elementos da língua em um contexto de comunicação. Ela pode ser, como já falamos anteriormente, rural, urbana, formal, informal, pode ser específica de uma situação social. A variação linguística pode ser dita como se fosse uma roupa que nós colocamos na língua para nos comunicarmos. Por exemplo, se vamos à praia, ou a um churrasco, ou a uma cerimônia mais informal, como por exemplo uma formatura, nossa roupa varia, não é mesmo? Imagine nós irmos à praia de terno e gravata. Não ia ser nada bom. Uma observação muito importante em relação a isso é que tanto com a roupa quanto com a linguagem, não há uma mais certa ou errada, ou melhor ou pior do que a outra. O que há é uma adequação. Até porque não é muito recomendado que eu envie uma mensagem para minha melhor amiga do mesmo jeito que eu enviaria uma mensagem para o meu chefe, por exemplo. Então, a palavra-chave é adequação. Vamos agora fazer a leitura desse texto para nós observarmos quem fala com quem dentro dele, observarmos a sua linguagem predominante, enfim, fazermos a sua análise.
Vamos à leitura. Carta, Lorelai. Era tão bom quando eu morava lá na roça. A casa tinha um quintal com milhões de coisas. Tinha até galinheiro. Eu conversava com tudo quanto era galinha, cachorro, gato, lagartixa. Eu conversava com tanta gente que você nem imagina, Lorelai. Tinha árvore para subir, rio passando no fundo, tinha cada esconderijo tão bom que a gente podia ficar escondida a vida toda que ninguém achava. Meu pai e minha mãe viviam rindo, andavam de mão dada, era uma coisa muito legal da gente ver. Agora tá tudo diferente. Eles vivem de cara fechada, brigam à toa, discutem por qualquer coisa e depois toca todo mundo a ficar emburrado. Outro dia eu perguntei: o que é que está acontecendo que toda hora tem briga? Sabe o que é que eles falaram? Que não era assunto para criança. E o pior é que esse negócio de emburramento em casa me dá uma aflição danada. Eu queria tanto achar um jeito de não dar mais bola para briga e para cara amarrada. Será que você não acha um jeito para mim? Um beijo da Raquel. Ah, às vezes a vida realmente não está do jeito que nós gostaríamos, mas é importante nós nos lembrarmos que tudo passa e termos também confiança no futuro. Não podemos perder as esperanças em dias melhores, não é mesmo? Vamos analisar a carta que acabamos de ler. Como é esperado de uma carta, ela tem um remetente, que é aquele que envia a carta, que é aquele que produz o texto. E a carta também tem um destinatário, que é aquele que recebe a mensagem. Dessa forma, nós podemos dizer que a Lorelai é a interlocutora e a Raquel é a locutora. A Lorelai é a interlocutora porque ela está recebendo uma mensagem. E a Raquel é a locutora porque ela está produzindo uma mensagem. Ela fala assim como um locutor de rádio que está lá para transmitir uma mensagem. A Raquel escreveu uma carta para sua amiga Lorelai. Porém, se nós pensarmos em um sentido mais amplo, o autor de um texto é aquele que transmite uma mensagem. E nós, os leitores, somos aqueles que a recebemos. Então, podemos dizer que o autor é o locutor de um texto e nós, os interlocutores. Vamos reler esse trecho da carta para fazermos a sua análise. Eu conversava com tudo quanto era galinha, cachorro, gato, lagartixa. Eu conversava com tanta gente que você nem imagina, Lorelai. Tinha árvore para subir, rio passando no fundo, tinha cada esconderijo tão bom que a gente podia ficar escondida a vida toda que ninguém achava. Bem, nós vamos começar a nossa análise pelos pronomes eu e você. Esses pronomes representam quem no texto? O eu representa a Raquel, que é a locutora, que é aquela que transmite a mensagem. E o você representa a Lorelai, que é a interlocutora no texto. Ela recebe aquela mensagem.
Dessa forma, sempre que no texto a Raquel falar você, ela está fazendo referência, ela está conversando com a Lorelai, a sua amiga. Agora, foque a sua atenção nesses termos pra e a gente. Esses termos são típicos da linguagem informal, que é aquela linguagem cotidiana, ou seja, é aquela linguagem que nós utilizamos no nosso dia a dia. É uma linguagem espontânea e despreocupada com as normas gramaticais. E não há nada de errado com isso. Lembre-se de que nós conversamos de que não há linguagem melhor do que a outra. O que há é uma linguagem mais adequada àquela situação comunicativa. Vamos seguir com a análise do nosso texto, relendo esse trecho. Agora tá tudo diferente. Eles vivem de cara fechada, brigam à toa, discutem por qualquer coisa. E depois toca todo mundo a ficar emburrado. Outro dia eu perguntei: o que é que está acontecendo que toda hora tem briga? Sabe o que é que eles falaram? Que não era assunto para criança. E o pior é que esse negócio de emburramento em casa me dá uma aflição danada. Eu queria tanto achar um jeito de não dar mais bola para briga e para cara amarrada. Será que você não acha um jeito para mim? Um beijo da Raquel. Vamos começar a nossa análise pelos termos tá e dar mais bola. Esses termos são típicos da linguagem informal. Vamos nos lembrar de que a carta foi escrita pela Raquel, que é considerada criança pelos seus pais. E a carta foi enviada para Lorelai, que provavelmente está na mesma faixa etária que a sua amiga. Por isso, o texto tem muitos termos e expressões informais, como cara fechada, esse negócio de emburramento, me dá, entre outros. E isso não tem o menor problema, porque essa produção marca uma comunicação entre duas amigas. Aliás, foque a sua atenção nesses termos. Eu e você, de novo, hein? Esses termos representam quem? Só para nós relembrarmos, o eu é a Raquel, que é a locutora, que é aquela que enviou a mensagem, enviou a carta. E o você é a Lorelai, que é aquela que recebeu a carta. Portanto, aqui ela é a interlocutora. Então, lembrando uma vez mais que todas as vezes que aparecem os pronomes eu e você, eles representam, respectivamente, a Raquel e a Lorelai. Agora nós vamos ler e depois vamos analisar essa piada. Jegue empacado. Numa estrada do sertão nordestino, o jegue de Severino empaca e não há nada que faça o bicho se mexer. Nisso, aparece um veterinário em visita a uma das fazendas da região, que se compadece da situação de Severino, abre a sua maletinha, tira uma seringa e dá uma injeção no jegue que sai chispando a toda velocidade. Admirado, Severino vira-se para o doutor e pergunta: quanto custa essa injeção? 5 reais. Oxente, então vai rápido e me dê logo 2, que eu tenho de alcançar esse jegue. Vamos à análise do texto.
Observe a expressão oxente nessa piada. Essa é uma expressão comum de uma região do nosso país. Você sabe qual região é essa? Ah, ela é uma expressão típica do Nordeste brasileiro. Agora, eu gostaria de lhe fazer uma pergunta. Quem disse essa fala aqui no texto? Oxente! Então vai rápido e me dê logo duas, que eu tenho de alcançar esse jegue. Quem falou isso, hein? Isso mesmo, o Severino disse isso. Ele que pediu 2 injeções para quem? Para o veterinário, exatamente. Nossa, o Severino é corajoso, hein? Tomar 2 injeções de uma vez só? Eita, que esse é cabra macho mesmo. Além do oxente, que originou-se do ogente, nós temos muitas outras expressões de outros lugares do nosso país, como, por exemplo, a expressão uai sou, que é típica de Minas Gerais. Temos também a expressão bah, que é típica da região sul do nosso país. Além disso, temos a expressão égua. Essa expressão pode significar admiração, insatisfação, raiva, alegria, espanto, tristeza, enfim, ela é usada em muitas das frases dos paranaenses. Nosso país é imenso e culturalmente é muito rico. Nosso encontro está acabando, mas antes vamos revisar o que vimos hoje. A nossa aula abordou o reconhecimento daquele que envia uma mensagem, que é o locutor, e daquele que recebe essa mensagem, que é o interlocutor. Além disso, estudamos sobre variação linguística, que é a linguagem formal, informal, regional, etc. Reforçamos a ideia de que não há uma variante linguística melhor do que a outra. Então, a palavra-chave é adequação. Desafio da aula. Leia o texto do caipira e identifique a palavra que reproduz o falar de uma pessoa do meio rural. Boa leitura! Aqui termina o que eu tinha planejado para você para hoje. Obrigada por ficar comigo até o fim. Tchau!